Começando aqui mais um Gestão Cripto Radar Bitcoin. Nós vamos estar agora fazendo uma análise no Bitcoin, tempo gráfico aqui de 1 hora, onde nós estamos acompanhando aqui essa cunha descendente no tempo gráfico de 1 hora. Veja que na quarta-feira nós tivemos o anúncio do FONC, né? E isso trouxe uma volatilidade no mercado. A princípio o mercado ali veio segurando bem. Depois, mais ou menos de uma meia hora de pronunciamento ali, houve uma correção e depois essa correção ela continuou, né, durante o final da tarde, durante a noite da quarta-feira, trazendo o preço do Bitcoin aqui a testar aqui novos suportes, né? Ele fez aqui uma base de preço em 106.200 dólares aproximadamente. E a partir desse momento nós estávamos traçando aqui essa cunha, né? Nós começamos a traçar aqui nos 15 minutos, ajustamos ela por 30 e depois colocamos ela aqui no 1 hora. E ela veio respeitando bem, formando aqui topos e fundos, até onde ela veio aqui buscar o 4 horas em sobrevenda. Ó. Quando a gente coloca aqui no tempo gráfico de 4 horas, a gente observa que o preço ele atingiu aqui o 4 horas em sobrevenda e nessa base de preço formada aqui no 4 horas, ele veio ficar até um pouco mais extremo, né? Na verdade, ele tocou aqui um suporte que tinha aqui na casa dos 106 mil dólares, fazendo essa base de preço, e por enquanto o preço vem trabalhando aqui, voltando aqui para o tempo de 1 hora, ó, ele vem trabalhando aqui acima dessa cunha, teve o rompimento, tá? Ele fez o reteste aqui e continua trabalhando acima dessa cunha. Esse momento é um momento assim um tanto quanto de indecisão do mercado, então operar nessas circunstâncias, quem conseguiu pegar aqui, maravilha, já está fazendo um bom trade. Quem está de fora agora fica numa posição meio complicada, tá? De estar entrando em alguma operação. Por quê? Porque fica difícil saber se vai ter uma continuidade de alta, se o mercado ele volta a ter uma nova correção aqui. O que eu observo nessas situações? O que eu vou estar de olho aqui nesse momento, tá? Quando nós falamos sobre tendências, a gente sempre observa a tendência primária do ativo em tempo gráfico maior. Se a gente for olhar o Bitcoin, por exemplo, em tempos gráficos maiores, a gente vê que a tendência ela continua nítida como uma tendência de alta, tá? Aqui eu vou estar olhando agora o mercado internacional, principalmente os mercados americanos, Nasdaq, S&P 500. Se eles continuarem segurando essas bases de preços formadas, a maior probabilidade é que o Bitcoin ele continue aqui nessa movimentação de alta, talvez até lateralizando um pouco. Se o mercado internacional, principalmente o mercado americano, começar com novas correções, isso pode trazer também o preço do Bitcoin para baixo, tá? Temos aquela nossa cunha no semanal que nós temos observado, é uma cunha megafone, eu vou ajustar ela aqui na tela para vocês verem melhor, ó. É uma cunha megafone ascendente, tá? Que eu já estou acompanhando essa cunha há um bom tempo. Deixa eu tirar essas outras linhas aqui de 1 hora para ficar mais nítida a nossa imagem, ó. Essa cunha megafone ascendente, ela mostra para mim aqui a posição do Bitcoin. Veja que ela segue desde o começo de 2024, fazendo topo, fazendo fundo, topo, fundo, ó. E ela aqui novamente quase vem buscar aqui as suas bases, tá? Enquanto o preço do Bitcoin estiver trabalhando dentro dessa cunha, no meu ponto de vista, nós continuamos dentro de uma tendência de alta. Por quê? Esse é um padrão que ele tende a romper para baixo, tá? Cunha ascendente, geralmente ela tende a romper para baixo. Mas enquanto o preço estiver trabalhando dentro dessa cunha, fazendo novos fundos, fazendo novos topos, ó, veja que aqui um topo hoje aqui no Bitcoin traria o preço em torno de 150 mil dólares. Então ele tem espaço suficiente para estar trabalhando aqui. E quando a gente coloca ainda num tempo gráfico maior, que seria o tempo gráfico mensal, a gente observa que sempre antes de algumas grandes movimentações, o preço ele faz uma zona de acumulação. Ó. Se a gente for ver aqui, ó, quando nós tivemos o rompimento do topo histórico dos 75 mil dólares, aí nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, praticamente 6 meses, ó,
aqui formando uma bandeira de alta, tá? No tempo gráfico mensal, onde foi uma zona de acumulação para o preço ter uma nova continuidade de alta. Quando ele rompeu aqui os 100 mil dólares, aí ele foi aqui novamente fazendo essa zona de acumulação, ó, 1, 2, 3, 4 meses, aí no quinto mês ele teve novamente uma outra pernada de alta no mensal. Agora nós tivemos aqui um topo confirmado, né, o nosso último topo aqui dentro desse mês de outubro mesmo, mas veja que a gente está num padrão aqui de bandeira de alta novamente, ó, no tempo gráfico mensal. A gente está formando outra zona de acumulação para que talvez a gente possa ter continuidade nessa movimentação de alta, onde o preço viria a buscar aqui novos topos, ok? Ah, Renato, mas e se ele romper essa cunha para baixo? Se ele romper essa cunha para baixo no mensal, isso vai acender um sinal de alerta para nós. Eu vou olhar para o mercado internacional, o mercado americano, como eu já disse. Se começar correções maiores lá também, a maior probabilidade possa ser que a gente tenha formado um topo e a gente vai buscar um topo descendente aqui contra o topo anterior para uma reversão de tendência. Se confirmado um topo descendente no mensal, tá, gente? Aqui contra esse topo anterior, nós poderíamos dizer que a gente estaria talvez dando início a um bear market, tá? Um mercado de urso, um mercado de baixa. Mas por enquanto tá tudo ok, tá tendo algumas correções mais extremas, né? Alguma volatilidade que tem buscado o stop da galera. Vale a pena tomar cuidado com as suas posições, tomar cuidado com a alavancagem, tá? Não usar nesse cenário muita alavancagem, procura trabalhar com alavancagem menor, se contenta com um ganho menor, mas preservando sempre o seu capital, ok? Então nós vemos que por enquanto tá tudo ok, o preço no 4 horas ele já está trabalhando aqui, ó, acima da EMA 12, ó, ele está aqui lutando para se manter acima da EMA 12, né? Teve um rompimento, ó, nesse momento a gente está aqui com uma pequena correção, mas por enquanto o preço está aqui acima da EMA 12, tá? E isso a gente precisa ter uma confirmação. O preço ele abrindo espaço acima dessa EMA 12, ele já daria aí mais um fôlego, né? Vamos dizer assim, para que ele continue nessa tendência de alta. Ó, no 1 hora ele já está trabalhando acima da EMA 12, nós já tivemos um cruzamento de médias aqui, ó. A EMA 12 ela já está acima da EMA 26, mostrando assim uma probabilidade de uma continuidade de alta. Vale lembrar que hoje é sexta-feira, geralmente aos finais de semana o volume tende a diminuir um pouco, né, dentro do mercado. E vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer esse fim de semana. Amanhã já dá início ao novo mês. Os meses, historicamente falando, os meses de novembro e dezembro nas criptomoedas, geralmente sempre tem acontecido alguns rallies de alta, quando a tendência é de alta, né? Isso é só uma curiosidade. Então a gente vai estar observando agora o mês de novembro, como o preço se comporta. Eu particularmente ainda acredito numa nova pernada de alta, para que depois a gente possa aí ter algum sinal de alguma reversão. Mas vamos estar de olho no mercado, vamos ver o que espera aí esses próximos dias no mercado cripto, no preço do Bitcoin, porque o Bitcoin ele continuando em tendência de alta, as altcoins elas vêm atrás, tá? O Bitcoin corrigindo, as altcoins também, na sua maioria, vão passar por correções e muitas vezes correções bem mais extremas, tá ok? Bom, espero que vocês estejam aí acompanhando e protegendo o seu capital, que é o mais importante. Antes de pensar no lucro, temos que pensar na proteção do capital e assim a gente sobrevive no mercado, tá bom? Um grande abraço a todos e nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais!